Olá! Mais uma sexta-feira aqui com o nosso prazer, amor e consciência. Para quem está chegando, o tema de hoje a gente vai conversar sobre como usar a nossa força sexual para restaurar a confiança em quem a gente é, sentir isso no nosso corpo e começar a abrir essa capacidade orgástica, mas também começar a transformar a nossa vida, as nossas relações e a forma como a gente se conecta com as pessoas, né? Seja no nível sexual, de amizade, familiar, os romances, mas acima de tudo, né? Porra, a gente precisa começar a construir uma relação de confiança com quem a gente é por aí no mundo. É isso que eu acredito. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Elisa Marcelino, a pessoa que vos escreve, a pessoa que está aqui diariamente comunicando com vocês. E basicamente meu trabalho é voltar pro corpo, é ativar nossa força sexual para ter uma vida íntima mais potente, expansiva e que nos empodere, mas acima de tudo usar essa força sexual para relembrar a força de quem a gente é, do quanto que a gente pode construir a nossa vida, a gente pode construir relações de uma forma muito mais conectada, verdadeira, sem abrir mão de quem nós somos. E uma base para isso, sem sombra de dúvidas, é começar a reconectar com a autoconfiança, que é bastante distorcida na nossa sociedade, especialmente quando a gente fala de sexualidade. E energia sexual, não é mesmo? Então hoje aqui eu quero mostrar para vocês como a gente pode começar a construir uma relação com a confiança através da energia sexual sem precisar se hipersexualizar. Olha só que interessante, sem precisar fazer dancinha sexy, sem precisar colocar uma lingerie, embora você pode usar se você gostar. Sem ter que fazer caras e bocas, né, para se sentir mais sensual, para se sentir mais confiante e se entregar com mais facilidade. Você não precisa ser alguém diferente, na verdade, muito pelo contrário. O que pode vocês? Eu já tô cheio dos palavrão, né? Claramente. O que ferra muitas vezes a dificuldade de sair do controle, de se conectar com as outras pessoas, de sentir prazer, inundar, expandir, ser muito mais fácil, fluido, é porque vocês estão desconectadas de vocês, do corpo, das sensações e desconfiam de cada passo. Vocês às vezes esperam que outras pessoas deem algo que você acredita que falta, mas vai por mim. Ninguém pode te dar aquilo que você não construiu dentro, especialmente quando o assunto é prazer. Então a gente precisa voltar a confiar. Mas como aprender a confiar se quando uma vida inteira a gente aprende que tem tudo de errado? Que tudo que a gente faz é um grande não. De tudo aquilo que a gente deseja, fala assim, não, 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 não. Você está sentindo dor, não sinta dor. Se você está chorando, não chore. Se você for demais, ninguém vai querer ficar junto. Ninguém vai te enxergar se você for exatamente como é. Não sei se você já ouviu essas palavras, mas a Elisa já ouviu bastante e isso rompia muito, muito, muito essa conexão interna. E o quanto que é maravilhoso voltar a estabelecer essa relação de confiança, não só no meu corpo, no meu prazer, mas em quem eu sou. E essa é uma construção, como a gente vai ver hoje. E eu quero dar dicas práticas, mas também revolucionar um pouquinho a mentalidade de vocês. Tô vendo aqui que a Jo já chegou, maravilhosa. Bom dia, boa tarde. E antes da gente começar oficialmente, eu gostaria de saber como que tá o som e a imagem para vocês, pra gente começar a se aprofundar nesse tema. Hein? Se vocês puderem me dar esse feedback, me ajuda bastante. E eu gostaria de saber também, né? O que para vocês é confiança? Porque eu não sei o que vocês aprenderam, mas eu posso falar o que eu aprendi e o que eu descobri ao longo da vida, porque ajuda bastante. E eu vou começar contando, eu gosto de contar história, né? Por que não, né? Se a gente não pode, né, contar os B.O. da vida, por que eu vou abrir essa aula semanal, né? Se eu não vou contar, né? Se não é pra ser engraçado, pelo menos vocês dão umas boas risadas e percebem que não estão sozinhos. Não é mesmo? Depois a gente trata em terapia, louca. Mas saibam que muitos dos temas que eu trago aqui a gente trabalha bastante na terapia pessoal, né? E com outras pessoas, enfim. Adoro. Me contem aí o que vocês aprenderam que era confiança. E eu vou contar aqui o que eu aprendi, o que eu descobri e o que pra mim isso significa, né? E principalmente nesse conceito somático do corpo, do tantra, da alquimia sexual. Como que a gente pode transformar a merda em confiança? Ajuda, né, gente? Então vamos lá. Vocês já estão acostumados em ouvir um pouquinho da minha história e vocês sabem que
Eu não acredito que a gente precisa ser pessoas super confiantes a todo instante e estar super 100% a todo momento, porque isso seria uma grande mentira e uma grande fachada. E vocês sabem também que para mim é super importante começar a desmistificar que existem seres humanos perfeitos e que, assim, tem a vida de ouro, que passa o dia inteiro meditando, que não tem ansiedade, que não tem estresse, que às vezes não tem conflito no dia a dia, que é super mestre tântrica ascensionada, ou que vai falar gratiluz, gente. Vamos todo mundo nos amar e esquecer a quantidade de merda que a gente carrega no dia a dia, das nossas relações, da nossa história. Eu não sou essa pessoa. Inclusive, para mim, foi extremamente essencial quando eu comecei a ver pessoas humanas contando as suas humanidades e como foram pouco a pouco construindo uma nova relação com o corpo, com a sua espiritualidade, com quem se é. E é por isso que para mim foi tão poderoso. Por quê? Se eu acho que as pessoas que ensinam são perfeitas, eu acho que é muito distante de mim. E também, vou confessar, cara, é muito desanimador a gente idolatrar uma pessoa, achar que é perfeita, que tem todo o conhecimento do mundo, e no final, depois explode uma bomba e a gente começa a descobrir um monte de BO sobre essa pessoa, e a gente colocou num pedestal tão grande, mas tão grande, e a gente sobe de uma desilusão, né, quando a gente começa a perceber que não era aquilo. A pessoa, né, entrou num patamar, e às vezes a gente também coloca as pessoas, né, de iluminado, de mestre, que sabe todas as verdades, e a gente deposita todo o nosso poder sobre essa pessoa e aquilo que ela fala que é amém, só que só mostra as partes boas. E isso, de certa forma, é uma grande desilusão quando a gente percebe que as máscaras caem em algum momento, é difícil sustentar personagens, especialmente os iluminados, mas acima de tudo, é muito distante da nossa realidade, não é? É muito distante achar que um dia a gente vai chegar a esses ensinamentos e conseguir viver de fato. Então eu prefiro 1000 vezes, e para mim foi super importante o poder de contar as experiências e começar a ver que a gente pode ser profundo, pode ser leve, mas acima de tudo, todo mundo tem uma história de merda, todo mundo tem os seus desafios, e o quão bonito é essas transformações de reconectar sem essa necessidade de ser perfeito, rompendo a nossa humanidade, porque, cara, a gente vai cagar no pau, a gente vai errar da mesma forma que tudo isso vai levar cada vez mais a esse processo de experimentar e ver qual que é o nosso caminho, qual que é a nossa verdade. E ao invés de a gente sempre colocar fora, a gente começa a trazer para dentro e entender como é o nosso caminho, como é a nossa verdade. E para mim isso é extremamente tântrico. Então, os meus mestres tântricos, que eu realmente falo, cara, essa pessoa merece estar na minha vida quase uma década, trouxeram isso de ensinamento. E isso, de fato, me transformou. Isso, de fato, me dá vontade de comunicar e é o porquê o que eu faço. E restaurou, de certa forma, uma confiança na Elisa. Porque se eu acho que eu preciso ser perfeita, toda vez que eu falho, eu vou falar, tá vendo que bosta você é? E cada passo que eu dou em direção às coisas que eu quero, seja um orgasmo, seja um novo trabalho, seja qualquer passo que eu dou, ou uma relação de amizade, seja entrar num novo relacionamento, se eu preciso ser perfeita, eu não posso ser Elisa, porque a Elisa é cheia de imperfeição, tem um monte de história. E que difícil é sustentar esse personagem por tanto tempo e o quanto que isso desconecta da nossa humanidade de quem a gente é. Faz sentido? Então, é bem desafiador quando a gente acha, então, que precisa ser de uma forma muito rígida. E o quanto que isso impacta no sexo e no prazer. Na minha história, como vocês já sabem, né? Então, cara, é bem pesado, porque não só no nível sexual, mas também em diferentes outras esferas onde há um questionamento, né? Sobre a beleza da Elisa, né? Eu via bastante, principalmente quando eu era nova, que a Elisa era feia, que também tem o... Aqui todo mundo já sabe, né, meus B.O.? Pode ficar tranquila, gente. Terapia. Há décadas a fio. Né? Que a Elisa, né, como tinha dificuldade muitas vezes na escola, por ter uma... A gente tem diferentes tipos de inteligência, para além somente da lógica racional, mas a gente tem várias outras. No meu caso, eu tenho uma inteligência mais artística, sensorial e também emocional, maior do que necessariamente, né? Principalmente na infância, do que a lógica racional, que é tão estimulada no nosso sistema. E havia sempre um questionamento se a Elisa tinha alguma questão mesmo mental, porque eu demorei mais tempo para ler. É a única coisa que eu aprendi antes que todo mundo, que na minha família todo mundo conta, sabe o que é? Eu aprendi a andar com 9 meses e fugia de casa. A única coisa que eu fui muito boa
Era isso. E isso diz bastante. Vai, dê risada, vai. Mas nesse quesito, né, de comparação, tinha outras irmãs que eram muito mais rápidas, muito mais inteligentes, e era desafiador, porque eu ouvia dos professores como era estranha, da dificuldade, como sempre tivesse atrasado. E isso rompe de montão. E à medida, então, que vai crescendo, havia sempre aquele estímulo à comparação de quem é mais bonito, de quem parece já, né, ser moça, redonda, sexy, sensual, à medida em que vai crescendo, né? E eu sempre fui muito magra, pequena, e durante boa parte da minha vida eu sempre pareci ser muito mais nova. Então imagina só, eu com 15 anos com cara de 9. Não, calma aí, vai, uns 10, 12. Mas as meninas com 15 anos já tinham o corpo, já eram super... Nossa, pareciam modelos. E eu também tinha isso, eu só saía com amigo modelo. Não ajudava muito? Não ajudava, mas elas eram super bacanas. Então, meninas lindas, maravilhosas, e a Elisa sempre se sentindo patinho feio. A insegurança, a baixa autoestima e a confiança lá no chão. Então, havia sempre uma comparação, e eu não me orgulho de falar que eu me comparava por muito tempo. Me comparei com outras mulheres, de que a Elisa tem um senso de inferioridade, que ela é menor que as outras pessoas, então ela precisa compensar de alguma forma para provar o valor. Isso é péssimo, né? Porque então, para mim, trouxe várias coisas que me ajudaram muito, mas também eram baseadas numa distorção da minha imagem. Então, a Elisa precisa estudar muito, ler muito, buscar coisas diferentes constantemente, porque ela é burra. Porque ela precisa provar o valor, senão ninguém vai enxergar ela. De certa forma, eu ganhei muito. Cara, se tem uma coisa que eu amo hoje, é a minha capacidade de estudar, de ler e de comunicar e falar de diferentes temas. E no final, a gente parece que tá embolando tudo, mas no final parece que faz sentido. E eu, assim, às vezes como vocês, e os meus alunos falam, porra, e não é que é isso mesmo? Tô mentindo? Me contem. Né? Parece que tá indo, a gente não entende bem para onde que tá indo, mas depois tudo começa a fazer sentido. Só que por muito tempo isso foi baseado numa desconfiança, numa dúvida constante e no medo de que a Elisa não tinha valor. Eu ganhei muito, porque isso me desenvolveu uma habilidade muito boa. Mas fazer isso com base na inferioridade, na desconfiança e no medo, só me levou à ansiedade e também a um burnout. É um estresse constante de ter que estar ligado o tempo todo, servindo e muita falta de autocuidado. No nível sexual e da aparência também. Né? Então, se eu não sou tão bonita como as minhas amigas, eu preciso compensar de outra forma. E no meu caso, né, principalmente quando eu era novinha, né, nessa fase entre 15 e 20 anos, até mais ou menos os 25 anos, como que a Elisa compensava? Então, se eu não sou bonita o suficiente, eu preciso, então, né, ser muito boa na cama, eu preciso, então, ser muito sensual. E como eu era bailarina por muita boa parte da minha vida, né, fui bailarina profissional, cara, dançar é onde que eu me ajeito. Então, a gente sabe, hoje, né, em dia, eu não faço tanta questão de ter que ser pro outro, e sim ser esse movimento interno pra Elisa. O quanto que isso é importante, essa reconexão, mas por muito tempo, como era algo que tinha muito facilidade, então era muito mais fácil usar desse ponto, né, de qual comportamento é mais aceitável para o outro, o que vai ser mais bonito aparentemente. Eu posso não ser a mais bela, mas com certeza eu sei fazer tudo, o resto muito bem. Quão desconectado estava nessa ideia de ter que performar para ser amada e aceita, o quanto dessa performance vinha de um desmerecimento, de uma desconfiança e uma desconexão. E daí, às vezes, a gente acha que... E a gente é estimulado pela nossa sociedade, né? Seja pela mídia, seja pelo que as pessoas falam, por tantos caminhos, tantas informações que fazem a gente sempre estar se comparando, tirando a questão sociocultural, né? Que basicamente, por milhares de anos, essa foi, desde a ascensão patriarcal, né? E do cristianismo, basicamente a nossa sobrevivência, por não ter nenhum direito de trabalhar ou ter independência, né? Enfim... A gente precisava, então, ser a mais bonita, a mais bela para garantir a sobrevivência, para ter alguém que cuidasse de nós. Isso é sociocultural também, né? Então tem todo um condicionamento que leva à comparação, a um padrão muito específico de beleza, do que é sensualidade.
e que se alimenta constantemente na venda de uma série de produtos, né? Seja de beleza, seja de procedimentos estéticos, cirúrgicos, plásticos, enfim, né? Onde a gente alimenta a insegurança e a inferioridade em ter que parecer ser alguém diferente. Não estou falando que é errado usar maquiagem, fazer cirurgia, não estou falando que é errado a gente querer se vestir e se sentir mais daquilo que a gente tem dentro. De forma alguma eu estou falando que isso é errado, mas da onde que isso parte e muitas vezes da onde que é o estímulo desse consumo vem dessa insegurança e dessa desconfiança, dessa distorção de nós conosco e com quem a gente é, e do que seria sensualidade, do que seria sexualidade, do que seria então uma mulher profissional, do que seria uma mulher mãe, do que seria uma mulher XYZ e vários dos papéis, né? E aqui quando eu falo mulher, aqui eu posso estar falando também sobre os homens, só que são questões diferentes, sem sombra de dúvidas. Mas querendo ou não, o meu público, na sua grande maioria, né, e a minha comunicação acaba sendo voltada para pessoas como trivulva e que se identificam mais com mulheres porque eu me identifico, então é mais fácil falar, tá bom? Mas isso aqui serve para geral. Faz sentido para vocês o que eu falei até agora? Vocês se conectam com essa parte da minha história? Não precisa ser igual, mas de alguma forma vocês vivenciaram coisas semelhantes do que falaram e daquilo que vocês sentiam dentro? E pra mim teve alguns episódios, né? E aqui eu não tô falando sobre aquela professora é ruim, a minha mãe fez isso, tipo, pessoas ruins. Não, as pessoas foram condicionadas a também a pensar dessa forma. E eu nunca vou esquecer, e eu acho que eu já contei aqui ou para alguns alunos, né? Eu conto bastante história. Eu nunca vou esquecer que também quando eu tinha 18 anos, não, eu já tinha 20, tinha acabado de voltar da Itália, tava começando, inclusive daí no ano seguinte eu entrei na Federal, né, comecei a faculdade, e eu lembro que eu coloquei uma foto, eu tava numa fase super riponga, né, tava tomando ayahuasca, tava não sei o que, comecei o movimento sagrado feminino, eu voltei assim pro Brasil pronta pra entrar numa nova era New Age. Ai, coitado. Não, assim, foi muito bom, mas assim, eu estava ancorada na minha fase hippie da vida. Ainda sou um pouquinho, mas muito amor nessa fase. E eu nunca vou esquecer que eu coloquei uma foto no Facebook, naquela época a gente usava bastante Facebook, hoje em dia eu não uso tanto. Eu coloquei uma foto minha, assim, super no meio do mato, com os braços abertos, com uma bata, né, com um japamala meio torto, assim, depois de uma vivência. Eu nunca vou esquecer que eu tinha uma amiga, eu tenho até hoje ela, né, muito querida, mas coitada, ela errou feio nessa fala. E isso ficou perpetuando por muito tempo na minha mente, no meu inconsciente, e até uns anos atrás eu ainda repetia isso pra mim mesma. Mas coitada, né? Ela foi o pivô. Né? Houve uma projeção da fala dela que eu assumi como uma verdade absoluta, né? E foi carregando um grande ressentimento que a gente aprende a lidar. Porque uma pessoa é realmente incrível, né? Tem um bom coração. E que eu nunca vou esquecer que ela falou assim, Elisa, se você usar essa foto, nenhum homem vai olhar pra você. E você fala, que louca, né? E assim, diante de uma demanda, de uma conversa, de que ninguém olha pra mim, ela falou assim, mas é claro, olha essa foto que você coloca no seu Facebook. Você tem que colocar uma mais bonita, mais sensual, pra chamar mais atenção, né? Pra ver o que acontece. E naquela época, aquela foto que eu havia colocado, de certa forma, representava o que eu estava vivendo, né? Representava uma parte minha. Só que fugia muitas vezes do padrão estético daquilo que era esperado. E o que eu quero dizer aqui não é, coitada dessa moça. Eu tenho que só tomar cuidado pra não falar o nome dela, porque às vezes ela assiste a live, mas ela sabe quem é. A gente já teve uma conversa sobre. Não era sobre ela, mas ela só acentuou aquilo que eu também, de uma certa forma, acreditava. Então eu sempre ficava nesse questionamento, né? Que ela só espelhou e amplificou aquilo que eu já sentia, né? Que a Elisa também tinha essa crença de que se eu for quem eu sou, nenhum homem vai olhar pra Elisa, ninguém vai desejar ela. Então eu preciso ser alguém diferente. Seja então para me encaixar no mundo hippie, ayahuasqueiro, sagrado feminino, seja no mundo tântrico, seja inclusive no mundo tântrico, né? Porque daí, se você olhar no Facebook, Tantra, você tem que aparecer de lingerie, fazer cara sexy e só falar sobre como alcançar o orgasmo, ou qual o vibrador mais forte nesse momento. Assim, legal, mas existe tanta coisa sobre e para além de Tantra que não se limita a isso. E também é uma constante necessidade de quebra aqui dentro, né? De que se a Elisa for ela, será que as pessoas vão aceitar? Será que as pessoas vão ouvir?
Se a Elisa for ela, será que ela vai se encaixar na comunidade tântrica? Ou será que ela precisa se encaixar? Ou será que a filosofia do Tantra é ser quem você é para além do estereótipo do que seria a sensualidade? Porque Tantra não se encaixa em nenhum desses padrões. Inclusive, uma parcela muito pequena dos textos tântricos originários falam sobre sexualidade, né? Mas no neotantrismo, que é um tantra mais moderno, acaba trabalhando muito mais. Mas vamos voltar, né? Faz sentido para vocês? Muito aprendizado na adolescência era só sobre quem poderia ou não deveria confiar. A autoconfiança eu só aprendi bem depois. Obrigada, Jo. É bem forte, né? Porque a gente, pelo menos para mim, eu não sei se isso vai bater com vocês. Essa desconfiança na Elisa, fazer ela tentar ser alguém diferente, o que também reforçava muitas vezes essa rejeição, né? Então, de certa forma, durante um tempo, era fácil o convívio, então Elisa sempre dizia sim, mas depois parecia que havia sempre os contrastes e os conflitos e expectativas frustradas, seja nos relacionamentos, nas amizades. Na semana passada até contei os B.O. forte, né? Recebi tanta mensagem de vocês. Né? Inclusive, do dia que eu fui expulsa de uma república. Contei essa história, acho que eu nunca tinha contado ao vivo, né? Aberto no Instagram. Mas você percebe que a gente vai sustentando o personagem, parece que daí fora sempre reflete dentro. E eu percebia, né, que muitas vezes era difícil confiar no outro, seja para me entregar no orgasmo. Como é que eu confio em alguém mais do que eu confio em mim mesma para me levar a algo, só que eu morro de medo do que essa pessoa pode pensar sobre mim se eu fizer alguma coisa diferente. Eu era super fodona na cama, eu assumi esse papel, né, esse personagem, claramente. Só que qualquer olhar diferente do outro, eu já me questionava se eu estava fazendo alguma coisa de errado. E não era uma racional, era o corpo, a sensação, uma insegurança, uma perda da conexão com o corpo. Parece que do nada saía do 80 volts, é assim que fala, de eletricidade, baixava para 0. Tava com muito fogo, mas daí me aparecia qualquer dúvida do que o outro poderia pensar que paralisava tudo. Parecia que uma queda de energia total, né? Tava quase no pico orgástico e assim, zerava. Muito, muito forte isso, né? E isso mexe com a gente. Porque a gente é estimulado desde sempre a confiar muito mais nas pessoas do que em nós mesmas, a sempre confiar na opinião do outro do que confiar na nossa. E isso é algo que é programado desde o momento que a gente nasceu, de certa forma, né? Desde a infância, adolescência, até aqui na vida adulta. E pra mim, uma das coisas mais incríveis, que bom que tá fazendo sentido, meninas, uma das coisas mais incríveis pra mim é que muitas vezes a gente acredita, então, que o que eu aprendi foi que a confiança ela se dava a partir do quê? De como as pessoas iriam me perceber. Quando a gente olha hoje em dia, né, eu não sei como que é pra vocês, mas querendo ou não, a gente estuda muitas vezes marketing, não sei o que, além de terapias, então a gente coloca todo um personagem. Então, pra eu ser a terapeuta holística, eu preciso falar namastê. Pra eu ser a moça do tantra, eu preciso colocar uma lingerie sexy e falar assim, oi, gente. Até o tom de voz precisa mudar, não é? Tô mentindo, João? Tô mentindo, Carlos? Não tô. Enfim. Aqui, ó, o veneno, a louca. Mas, então, pra ser, então, se eu trabalhasse com marketing, né, porque a gente acaba estudando, é óbvio, né, pra facilitar a vida, eu preciso colocar um terninho, colocar os... Se eu fosse coach, colocar um terninho, virar até assim, ó, em 45 graus, olhar diante da câmera e fazer assim. Às vezes eu faço foto assim, tá bom? É porque eu acho que dá um ângulo melhor, um glow. Porque eu não sei fazer pose diferente claramente quando eu vou fazer selfie. Mas voltando. Então a gente parece um personagem. Então a minha confiança, eu preciso mostrar autoridade para as pessoas fazendo um comportamento muito enrijecido. Então se eu quero ser uma gatinha sexy, claramente a Elisa não é, porque ela não era uma modelo que nem as amigas. E sim, gente, eu tinha 1,54 m, eu andava com as meninas de 15 anos, que tinha 2 metros de altura, que eram lindas de morrer. E eu, né, ali no chinelo, me sentindo ó. Muito amor e compaixão para essa fase da minha vida. E é muito interessante, então, claramente não se encaixava. Ou então a gente acredita que precisa usar uma roupa diferente para ser mais confiante, para ter essa confiança sensual, né? Um comportamento específico, de que as pessoas precisam falar.
E ai se você demonstrar uma insegurança, porque se você mostrar uma insegurança, você não vai ter cliente. Se você mostrar insegurança, as pessoas vão vão querer te dar todos os livros de autoajuda como se você tivesse pedido. Né? Ou então sempre tem alguém que vai querer resolver a sua vida. Né? Pelo menos pra mim foi uma grande virada de chave quando eu comecei a falar para as pessoas, gente, se eu quisesse conselho eu pagava. Eu pago um terapeuta, eu pago um coach, eu pago não sei o quê, eu pago terapia. E se eu quiser um conselho, eu vou procurar informação ou então solicitar claramente. Porque às vezes a gente só quer compartilhar uma vulnerabilidade e não receber soluções. Porque normalmente as soluções que a gente recebe é baseado no sistema de crenças, de valores e no estilo de vida do outro. Porque diante das minhas inseguranças, não resolve muito quando as pessoas falam mas você deveria ser mais confiante e acreditar mais naquilo que você faz. Ai, gente, se fosse para receber esse tipo de conselho, né? Era fácil. Já tinha meus problemas acabaram de se resolver nesse exato momento que eu ouvi isso, como se eu não soubesse. Muito amor. Eu sei que as pessoas às vezes querem ajudar, mas de fato para mim nunca ajudou. Daí fica a resposta para vocês. Ajuda quando alguém fala que você precisa ser mais confiante, que você precisa acreditar mais em si? Ou então dá uma solução que é baseada na história delas e que muitas vezes não dá visibilidade à sua história e daquilo que você sente, daquilo que você vive. É desafiador, né? E tanto que eu tenho um combinado com os meus alunos. Apenas aceite conselhos ou, se você deseja um conselho específico, pergunte. Porque na maior parte do tempo, a não ser raros momentos, que todo mundo é humano, eu vou evitar ao máximo de te dar uma solução que não foi pedida. Porque normalmente até a minha solução vai ser com base na minha experiência de vida. Mas para mim o que eu acho que é mais enriquecedor é quando a gente aprende e tem ferramentas. E nisso eu sou boa. A ouvir e te dar ferramentas corporais para você encontrar as soluções. E não quer dizer que a gente não pode dar uma lapidada, ajudar a encontrar o caminho para alcançar o orgasmo, seja para trazer mais essa confiança na vida, mas é trazer ferramentas para, com o corpo, com o seu emocional e com a sua mente, você entender qual é o seu caminho. Porque a confiança não é uma solução que alguém vai te dar, mas sim é algo que você vai construindo e treinando dentro. E para mim isso foi muito essencial, porque eu era o tipo de pessoa que eu tenho e para mim vinha de uma desconfiança, porque eu era o tipo de pessoa que eu não queria tomar decisão, porque eu tinha medo de errar e eu tinha que acertar tudo, porque eu preciso ser perfeita. Se eu não sou bonita, eu preciso pelo menos ser inteligente. Ser pode cama, ser inteligente e várias outras coisas, né, que eu preciso assumir, então, de certa forma, para provar que eu também sou valiosa. Então, eu tinha dificuldade de tomar decisão, tinha dificuldade de agir e tinha dificuldade de confiar na minha intuição, porque eu achava que se eu ouvisse a minha intuição, se eu ouvisse meu instinto, ia dar ruim. E eu tinha todas as provas possíveis de que daria ruim. É muito engraçado que daí eu pedia conselho para os outros, mesmo não acreditando no conselho, eu ia lá e fazia, e havia um quê de satisfação. Isso é péssimo admitir, viu, gente? De que eu poderia, então, se tudo desse errado, era muito mais fácil jogar a culpa. Tá vendo? O conselho que você me deu não foi bom. Muito mais do que assumir a responsabilidade, muitas vezes, da nossa própria vida. Do tipo, tá, eu peguei esse conselho, experimentei e tá tudo bem. Então agora deixa eu tentar do meu jeito. Não, havia sempre uma projeção e um espectro de vitimismo. Tá vendo como eu sofro, tá vendo? Mas ao invés de construir ferramentas pra tá, então eu vou tomar uma decisão e experimentar, e no final, quem vai bancar o sim ou não, se deu certo ou não, vai ser eu. Então, isso foi uma grande virada também, que se eu vou ter que bancar o acerto ou o erro na minha vida, então que pelo menos seja eu que esteja tomando as decisões, né? Mesmo que eu seja julgada por. Porque a gente também teme o julgamento, a gente teme não pertencer, a gente teme, então, não ser igual a todo mundo. Só que nesse tentar ser igual a todo mundo leva a gente à comparação, um sentido de desconexão e muitas vezes a fazer coisas que não estão nem alinhadas à nossa verdade e a gente nem discernir. A gente assume como verdade o que nos falam e a gente morre de medo, né, de ser quem a gente é. Só que nessa tentativa de se encaixar, seja no sexo, no relacionamento, na amizade, na família, em qualquer área, a gente continua se sentindo insegura, com medo e sem nenhuma confiança. Faz sentido?
E pra mim, como que eu uso a energia sexual pra isso? E pra mim foi a grande virada, foi que primeiro eu precisava de certa forma voltar para o que era a confiança. E a confiança eu gosto muito de entender como uma palavra que se chama ter uma fé em quem a gente é e de certa forma uma fé na vida. Calma aí que eu vou explicar. É que nem quando a gente tá pra alcançar o orgasmo, a gente tem que ter fé que vai ser incrível. Que a gente pode soltar, não importa o que aconteça, vai acontecer. A gente tem que ter fé que vai acontecer, porque eu não tenho como ter controle. Eu não tenho controle. É um salto ao desconhecido. Especialmente se eu quero romper tetos orgásticos e começar a sentir o corpo inteiro, começar então, né, a me render e estar frente a uma outra pessoa, eu não tenho como ter controle do que vai acontecer, se eu vou alcançar ou não. Mas definitivamente a minha insegurança e desconfiança em de que eu tenho que e tem que ser dessa forma não vai me ajudar. Então, para você sentir e se entregar, você vai precisar dar um salto de fé de que isso vai acontecer. Seja agora ou em qualquer outro momento. Mas isso vai acontecer e que esse corpo tem que ter, de certa forma, uma fé de que esse corpo vai ser capaz de sentir e sustentar. Só que a gente vive na mente, a gente não vive de acordo com as nossas sensações. E a todo momento a gente sente um medo do desconhecido, desse espaço vazio. A gente tem medo da reação do outro, a gente tem medo do conflito. Porque a gente tem todo um histórico que vai dizer não para quem a gente é, que nem a gente estava contando antes, né? Todo um histórico de que coisas ruins acontecem se eles ela é mesma. Se ela tomar uma decisão e der errado, vai ser muito pesado o julgamento. Então é mais fácil seguir o que as pessoas me falam do que assumir a minha própria verdade, assumir a bronca do que vai acontecer. Então, quando a gente para pensar nisso, se entregar ao vazio orgástico, se entregar ao vazio de mudanças que a gente quer na nossa vida, precisa de um salto de fé que eu chamo que é a confiança. A confiança, inclusive, de que o orgasmo múltiplo vai acontecer. Não a partir da mente, mas sim do nosso corpo e os sinais que ele nos dá. Porque para mim a confiança ela não se manifesta no que a outra pessoa pode validar para mim, mas como que eu me sinto no corpo mesmo diante do medo e da insegurança. O quanto que eu escolho dar um salto de fé de que se der bom, vai ser incrível. Se eu tomar uma ação diferente, vai ser maravilhoso. Se eu me entregar a esse orgasmo e alcançar, vai ser incrível, potente, merecedora. E se não, tá tudo bem também. Tá seguro, nada ruim aconteceu, mas que aqui eu posso experimentar outros caminhos para ver o que acontece também. E eu sei que numa sociedade que demanda tanta dopamina, resultados imediatistas, a gente quer as coisas muito rápido e a gente desiste muito fácil. E nesse desistir muito fácil, a gente desiste muito rápido de nós, por soluções mágicas que muitas vezes nos desempoderam. E é muito interessante, né? Porque então se a nossa confiança ela depende nessa fé de que a gente vai ser capaz de se proteger, se eu resolver então viajar o mundo e bancar as coisas, eu vou ser capaz de me prover, de me proteger. Se eu diante de uma pessoa quero me entregar ao orgasmo, de que eu vou ter uma fé em quem eu sou para sentir tudo isso, me sentir segura diante dessa pessoa. E acima de tudo, se em alguma forma me der sinais de que eu não estou segura, eu tenho que ter uma fé inabalável também em mim mesma que eu sou capaz de me proteger. Talvez você não saiba, mas eu tenho um histórico de abuso, então isso pra mim também é muito forte, porque é construir uma sensação de que não importa o que aconteça, independente de quem esteja na minha frente ou não, abusador ou não, eu tenho força suficiente para me proteger. Ou melhor, eu tenho um discernimento e eu tô conectada com o meu instinto de perceber de uma forma saudável aonde que estão os red flags que eles falam, né, que seriam os gatilhos ou os sinais de alerta que a gente precisa ficar atento das desassociações, do comportamento da pessoa, em como que eu me sinto perto das pessoas para saber se é seguro ou não. Mas não de um lugar eu preciso me proteger contra o mundo, mas muito mais de um lugar de que como que eu me sinto nesse corpo frente a essa pessoa, daquilo que ela fala e até mesmo do cheiro que ela emana. Porque talvez vocês não saibam, mas a gente tem uma bioquímica onde o nosso corpo ele consegue identificar a nossa parte mais instintiva a partir da liberação hormonal de quais são as possíveis pessoas que, através do feromônio, a gente tem mais match de química sexual, inclusive.
mas que a gente não dependa somente da química, mas que a gente também seja capaz de perceber os comportamentos, de como que a gente se sente frente a determinada pessoa, se eu me sinto seguro ou não. Porque eu não sei vocês, mas eles eram o tipo de pessoa que, se tinha uma aparência bonita, vambora. Mas muitas vezes só aparência bonita não significava conexão. Muitas vezes essa aparência bonita não significava que tinha coerência com aquilo que falava. E que muitas vezes a pessoa estava diminuindo a Elisa. E mesmo assim, ai, vamos, porque eu quero isso para ser como todo mundo e isso é normal, é o que se espera. Jesus, isso aconteceu bastante na época da faculdade. E olha que eu já era cientista social na época, feminista. Então, você percebe, há uma incoerência e uma distorção entre o nosso instinto, nosso emocional e até mesmo a nossa percepção racional. Porque se a pessoa claramente está faltando com respeito nas palavras, por mais que pareça ser bonito e parece que está excitando, tem uma parte minha que está insegura, só que eu tô tão desconectada desse merecimento de que ainda assim a Elisa dizia sim para esse tipo de situação. Eu ia pra cama porque era confiança, eu sentia isso, estava empoderada, eu queria realmente me entregar? Não. Você acha que ia dar bom? Claro que não. O corpo estava fechado, então se desse bom, ia ser muito finito do que poderia ser. Percebe? Então, diante disso tudo, a gente já sabe o que é medo, o que é insegurança, e é muito fácil identificar isso no corpo. Mas a pergunta que eu preciso fazer para vocês é, primeiro, faz sentido o que eu acabei de falar, porque às vezes pode dar um tilt na cabeça de vocês, mas segundo, além de se faz sentido ou não, você saberia me dizer como que você consegue saber qual é a sensação, não na sua mente, mas sim no seu corpo, do que é a confiança? De sensação, aqui eu não tô falando, porque eu preciso agir de determinada forma, eu preciso ter esse sinal externo. É como que eu sinto no meu corpo quando eu me sinto confiante. Vocês vão respondendo, respondam. Por favor, respondam. E daí eu vou falar como que eu sinto no meu, e tá tudo bem você ser diferente da Elisa, porque não tem certo e errado, mas tem como o seu corpo processa a informação e tem sinais de que você tá no bom caminho ou não. E que vai ser diferente para cada pessoa. Não é racional, não é aqui. Você precisa tentar lembrar no corpo qual que é a sensação do que é se sentir confiante. E o que isso tem a ver, então, com a energia sexual? Porque a energia sexual, essa é a parte mais instintiva que a gente tem, que ela vai ser, então, a gente acha muitas vezes que é construída na nossa mente, e, na verdade, é o nosso cérebro reptiliano que sabe sentir prazer, é o nosso cérebro reptiliano que sabe sair do sacrifício. É ele quem sabe se proteger quando necessário, mas também ele sabe se reproduzir. É ele quem sabe quando a gente está em perigo e precisa usar toda a força sexual para dar no pé e fugir, assim como abrir e orgasmear multiplicado vezes por 10, porque o nosso corpo se sente seguro. Não é possível ter orgasmos múltiplos se você e o seu sistema nervoso está com o sistema de alarme alerta. Na verdade, você precisa estar com ele relaxado. E é nesse relaxar que a confiança também nasce. E como talvez muitos de vocês ainda não saibam, a nossa energia sexual serve sim para o sexo e para o prazer. Mas também é essa força de que quando ela está em movimento no nosso corpo, circulando, e para produzir mais energia sexual, mais então ela precisa soltar os bloqueios que estão dizendo não para essa força de prazer. Então ela está regulando o nosso sistema nervoso, está ajudando ali a bioquímica cerebral, está ajudando a liberar um monte de dopamina, ocitocina e vários hormônios incríveis para esse corpo se sentir ainda melhor, mais estado, regulando o nosso sistema nervoso e endócrino, melhorando a nossa saúde e sistema imunológico principalmente. Ele vai liberando isso física no nível do sistema nervoso, assim como no sistema de produção hormonal, que baixa a quantidade de cortisol e adrenalina por conta do estresse do dia a dia, que gera medo e insegurança. E ele começa, então, a fazer esse movimento de soltar o estresse, de soltar essa força que nos mantém presa a experiências que nos geram medo, de desconfiança, de desconexão. E a gente começa a liberar hormônios, sensações e criar energia baseadas então nessa sensação de relaxamento e de ocitocina, que nada mais é hormônio de amor, intimidade e conexão, e que traz esse estado então de confiança,
Porque alinha o quê? Nossa parte mais instintiva, então essa parte que sabe como faz o que faz, que não fica tão presa, seja na vida, mas também na parte sexual, de que eu preciso ser uma gatinha sensual para como o outro vai me desejar mais, mas que sabe instintivamente qual é o caminho e que não tem essa trava da culpa, do medo e da insegurança, e que precisa confiar, mas que também está alinhado com essa sensação e com a própria consciência. Não quer dizer que a gente perde o controle, de que eu não tinha controle do porquê que eu fiz isso, não. Um instinto bom, um sexual bom, nunca está em incoerência daquilo que a gente sente emocionalmente, do nosso alto valor e dos nossos valores, assim como faz a gente fugir do controle no sentido de que eu não fazia a mínima ideia das ações que eu estava tomando. Não. A gente perde o controle para sensações maiores de prazer, mas a energia sexual, quando ela está em movimento, em coerência de fato, forte e bem trabalhada, ela integra esse emocional e esse mental. Não para te podar ou te colocar em risco, mas pelo contrário, para te fazer se sentir mais seguro e se libertar mais, mas sempre em coerência. Faz sentido? Obrigada, Rê. Gente, manda aí, qual que é a sensação de sentir confiança? Sinto meu peito abrir e fico mais alta, respiro fundo. Perfeito. É assim. E vai percebendo, Rê, e essa é uma dica, e sente aí se você quer receber ela ou não. Aqui o seu peito está aberto, respira profundo. E como que vai descendo essa sensação até a sua pelvis? Quais sinais que ela vai dando? Seja no seu plexo, no seu ventre, nas suas pernas. Tem mais sensações aí? Isso também é bacana trabalhar para saber como que essa parte sexual se sente confiante, tá bom? É só uma orientação, toma se quiser, tá bom? Sempre com muito discernimento. Então, quando a gente começa a entender isso, e para mim isso veio, não foi, eu vou aprender a fazer isso na hora H. Não, isso daí foi com a alquimia sexual, com as práticas alquímicas, de respiração, de movimento, de vocalização, porque ela vai ajudando a movimentar, a destravar o corpo, a soltar essa quantidade de não, essa quantidade de mental e descer a sua consciência. A gente fala descender pro corpo. A gente vai indo para baixo para abrir espaço, para soltar essa quantidade de não, dessa quantidade de burra, dessa vergonha, dessa comparação e as emoções que foram surgindo aí, para experimentar então como seria essa sensação de confiança, como seria essa sensação de amar profundamente. Qual é essa sensação de quando, por exemplo, que nem eu estava falando na nossa prática que rolou no sábado, que foi incrível por sinal, né, do sexo, amor e consciência. Então, como que a gente pode experimentar essa integração? Como que eu posso experimentar essa força sexual fluindo? Como que eu posso experimentar quem a Elisa se torna quando ela se sente mais confiante? O que acontece? Não de um lado racional, mas como que meu corpo dá sinais que eu estou no bom caminho? Diante de uma escolha de vida, seja no sexo, se ser um bom parceiro ou não. É o meu corpo. Porque no final das contas, o seu corpo, as sensações, a gente não tem controle. Mas o que a gente tem controle é das histórias que a gente conta na nossa mente sobre aquilo que a gente está sentindo. E todas as justificativas, porque as sensações e emoções, elas só duram 90 segundos. O que perpetua a raiva, o medo, a insegurança, a tristeza e várias dessas emoções que a gente diz ter tanta dificuldade de lidar, é a história que a gente conta sobre. Do porquê, porque até hoje eu conto na terapia o porquê que o Marílio, quando eu tinha 7 anos de idade, não me deu o presente do amigo secreto de final de ano e o quanto que eu me senti rejeitada. Eu sei exatamente onde que bate aqui. A primeira vez que alguém rico me falou isso, que não ia me dar presente, porque eu era inferior. Essa história eu não contei aqui, né? Deixa para um outro dia, quando a gente falar sobre masculino, homens, papai, mamãe, enfim. Mas a história que eu conto sobre continua perpetuando a dor. Mas e se a gente reconfigurar o nosso sistema nervoso através de corpo e não alimentar a mente, porque a mente vai te dar todas as justificativas do porquê você não deve fazer as coisas, porque ela vai se basear em todos os padrões de que deu ruim. Só que a confiança, lembre-se, confiança é um salto de fé e uma sensação no seu corpo de que é seguro e que você vai estar protegida e segura
mesmo mudando os padrões da sua vida, mesmo se entregando ao orgasmo e você não tem controle nenhum se ele vai acontecer ou se ele pode ser expansivo, maravilhoso e transbordar por todo o seu corpo. Assim como é confiar nesse salto ao vazio de quando a gente vai começar um emprego novo, um relacionamento novo, ou mudar alguma coisa dentro do relacionamento, ou parir um bebê, a gente não tem como ter controle do que vai acontecer, a gente tem expectativas que geram medo. Mas como que eu construo essa confiança dentro do corpo? É forte, né? Eu estou trabalhando muito para fazer de Édipo e Jocasta o discernimento. Maravilhosa. O quanto o prazer sexual se confunde com a codependência. Isso é muito... Nossa, esse daí é um tema de uma conversa, hein, Michele? Hoje não vai dar tempo, mas assim, dá para fazer uma aula só sobre isso facilmente. Essa semana o orgasmo, eu chorei e de alguma forma foi uma liberação. Sim, maravilhoso. Quando você sentir raiva, tenha raiva durante o orgasmo e expresse quando você sentir tristeza e sentir vontade de chorar durante. Ou se não sentiu tristeza e somente a lágrima veio, dá e deixa vir, porque isso vai amplificar e é esse movimento que eu falei. A gente faz normalmente em práticas alquímicas de respiração, de movimento e vocalização, que a gente ativa a força sexual e vai movimentando no corpo e vai abrindo espaço então para soltar essa quantidade de não. Muitas vezes a gente tem a necessidade de expressar emoções, mas olha só, durante o orgasmo, uma grande amplificação e é um processo inclusive de cura. Isso daí não é Elise só tantra, é Reich, tá, gente? Aonde essa força orgásmica, ela pode vir junto com emoções e com essas emoções a liberação e descompressão de histórias que estão contidas no nosso corpo e até mesmo essas emoções e essas expressões de choro engolido, de riso reprimido. E elas podem amplificar, assim como ser extremamente curadora. Tá movimentando, tá expandindo. Que incrível, Jéssica. E é bem interessante, né? Porque se então eu posso construir qual é a sensação da confiança, se eu consigo identificar no mais básico qual é a sensação de confiança no meu corpo, eu posso estar relembrando muito mais vezes isso para programar o meu corpo para sair desse altos níveis de cortisol e adrenalina que faz a gente se sentir estressado, ansioso e tomar decisões a partir daí e começar a treinar nosso corpo de como que é. Então, se eu abro espaço e começo a construir sensações no meu corpo, eu vou ajudando o meu cérebro a criar novos caminhos neurais de que eu tô segura então para ter um orgasmo mais profundo, eu tô segura para entrar numa relação, se isso tem coerência com quem eu sou, e de que se antes eu sentia muito medo e eu congelava antes de abrir uma câmera para sair falando com vocês, porque eu achava que então algo horrível iria acontecer se eu brilhar demais, né? Tem várias aulas que eu falo sobre isso, viu? Nossa, que Leonina, se eu brilhar demais algo ruim vai acontecer? Não, tem histórico de abuso que é por conta da arte, enfim, tem... É até poético falar isso, né? Artistas. Enfim, né? Também contei um pouquinho dessa história no sábado, em várias outras aulas, né? Da questão do abuso sexual, tá envolvendo professores de dança, enfim, é bem pesado. Então eu associei de que se a Elisa é Elisa, e se ela subir no palco, coisas ruins acontecem, ela tá em risco de vida. Só que hoje, à medida em que a gente vai liberando essa informação não só da mente, mas do sistema nervoso, do corpo e processando, lembrando que hoje, nesse exato momento, a Elisa tá segura, que dá para ser confiante, que inclusive tem pessoas esperando para ter essa conversa e que vão dar risada. E no máximo, se ninguém aparecer, ninguém vai ficar sabendo. No máximo isso. O que pior pode acontecer? Nada, tô na minha casa, tô segura. Assim como a gente pode treinar isso para vários âmbitos da nossa vida, inclusive para sair desses espaços de congelamento e estresse extremo. Só que para isso a gente precisa voltar a confiar no nosso corpo, que é um princípio básico para a gente relaxar e se entregar a um orgasmo, a tomar uma ação, né? Seja que nem a Elisa, no caso, há muitos anos atrás, ligar a câmera era uma questão muito forte, era muito difícil, mas que eu consegui fazer uma. E não quer dizer que não exista medo, não exista insegurança, mas existe uma sensação que eu construo no meu corpo de que, quando eu sei identificar, já vou contar qual que é a minha sensação, tá bom, gente? Qual é a sensação de sentir confiança no corpo, né? Eu sei que apesar disso, tem uma parte minha que confia
e que consegue, como que eu posso falar? Eu nem sei, inclusive, como descrever, mas tem uma parte minha que vai sendo treinada e vai sendo expandida, que apesar do medo, e às vezes da insegurança, o medo de falar uma palavra errada, então mesmo diante de novas amizades, novos relacionamentos, ou numa situação de conflito, de saber que eu sou capaz de me proteger, eu sou capaz também de bancar o meu não, eu sou capaz também de respeitar o meu limite, de que aqui de alguma forma eu vou confiar tanto em mim, que eu vou ser capaz de confiar no outro, de que vai ser capaz de me ouvir também, se estiver pronto e se não diz respeito a Elisa. Mas que eu vou escolher estar conectada para me conectar. Eu vou escolher estar bem e não entrar, por exemplo, numa relação ou no sexo de que a pessoa precisa me dar algo que me falta. E não, eu confio que eu já tenho tudo aquilo que necessita e isso é o suficiente para me conectar. É que nem eu sempre falo, nada mais broxante do que ter que ser pai ou mãe durante o sexo de alguém, de ter que dar tudo enquanto que a pessoa está ainda num processo de performance, em que está desconectada do corpo. E aqui eu falo broxante, às vezes pode ser excitante a princípio, mas ser sempre o responsável do outro é desafiador. Ou então alguém se sentir, abrir mão de si para ser responsável do prazer do outro, é como há uma desconexão, há um controle, não há fluidez. Há uma distorção de que algo me falta e a pessoa tem que me dar. E se não me der, vai gerar frustração e vai gerar ressentir. Vai gerar vários e outros padrões que vai desconectar. Vai baixar a libido, vai ter dificuldade orgástica, mesmo que a princípio fosse incrível. Então, como que a gente treina essa sensação de confiança? Primeiro, começando a identificar como que é se sentir seguro. Para mim, a Elisa, e vocês ainda podem mandar mais, gente, qual que é a sensação de se sentir confiança no corpo? É uma sensação, vou até fechar o olho para ver como que é a confiança hoje, né? Tem isso. Normalmente eu começo para descobrir a sensação, seja na prática alquímica ou no dia a dia para treinar. E esse é um hack super bacana, porque é algo que vocês podem fazer em pequenos minutos, mas quando você precisa liberar grande, daí você faz a prática alquímica. Que inclusive vamos começar dia 29 o grupo alquímico Êxtase, Amor e Liberdade, que daqui a pouco eu falo mais sobre. Né? Liberações rápidas, mas se você quer uma liberação, um treino da confiança no seu corpo, você faz isso, você fecha os olhos, respira profundamente e mais ou menos, assim, se eu estivesse te conduzindo, eu te guiaria para tentar lembrar em alguma situação ou circunstância de que você se sentiu confiante, mesmo que tenha sido por poucos segundos na sua vida. Quais sinais te davam de que você estava bem, estava confiante, fazendo qualquer coisa na sua vida? Vamos ver. Eu tô confiante hoje. Mas que a Elisa, quando traz memórias de momentos de confiança e que foram um padrão muito específico, eu também sinto, que nem a Rê comentou. Aqui parece um sentimento de que, uou! E aqui não precisa ser uma descrição forte, porque assim, é assim que eu me sinto exatamente. Às vezes é um som, uma vibração, às vezes é uma cor. Não precisa ser algo tão fixo racionalmente. Mas aqui a sensação é como se uma porta abrisse, uma porta, uma janela e faz assim, uou, esse som que eu ouço, é como se, que interessante. Daí quando eu vou descendo, aqui na minha mente a impressão que dá é que fica, sabe, tela azul? Então, né? Assim, eu tenho, a palavra que melhor descreve isso é uma sensação de clareza. Não é tela azul, ausência de conhecimento e informação. Porque eu preciso da minha informação, inclusive, para me sentir confiante para comunicar ou conduzir algo ou estar frente a alguém, né? Seja no sexo ou na vida ou numa conversa. Mas aqui é como se, quando sinto confiança, é como eu tenho clareza. Aqui abre. Uou! Tela azul, mancada, né, Elisa? Morri. Eu acho que eu ando assistindo muita série de hospital. Louca. E daí, quando eu vou descendo, a sensação é que, principalmente aqui, quando eu sinto medo ou eu tenho uma situação de conflito frente às pessoas, cara, parece que alguém deu um murro na boca do estômago e eu começo a sentir dor aqui.
O que será, né? Estômago, a boca do estômago, intestino, esse local onde a gente processa as emoções. A dificuldade de lidar com o conflito, sim. Aqui a sensação é de que como abre, é como se abrisse junto. Então essa sensação de abertura. E quando eu vou descendo, há uma espécie de, uma sensação de excitação, de que eu sinto medo, mesmo quando eu sinto confiança, eu estou para dar um passo em direção a algo que eu quero muito, mas que eu sinto medo, mas também existe um manuseio de excitação e o medo. Existe um medinho que me indica que, inclusive, o que eu vou fazer é algo extremamente importante, mas que eu também tô animada porque eu sei que vai ser muito bom, eu tô animada porque pode acontecer. Mesmo que eu não tenha controle e certeza de que vai ter gente me ouvindo, nem que eu não tenha certeza de que eu vou ter um orgasmo, não tenho certeza absoluta de que é seguro se entregar à frente a essa pessoa, mas tem uma parte minha que confia. Porque eu confio em mim, na minha capacidade, na minha habilidade, que não é racional, mas essa sensação no corpo, e que eu vou escolher confiar na pessoa, confiar na intenção da pessoa. Isso fica muito mais fácil, inclusive para entregas orgásticas, né? A dois. Daí quando eu vou baixando, assim, a sensação que meu útero dá até uma movimentadinha, né? Porque úteros são orgásticos, queria falar nada não, a gente joga essa informação para vocês. Existe uma ondinha de medinho com uma certa excitação, que daí quando eu respiro parece que... daí eles começam a gemer, né? Normalmente a gente faz isso antes de abrir uma aula ou fazer qualquer outra coisa, mas enfim. Aí a sensação é que existe uma pulsação nesse útero, eu sinto uma pulsação, e até uma leve lubrificação, apesar de eu estar no final do meu ciclo, existe uma pulsação na ionia, uma certa excitaçãozinha, uma abertura. Faz sentido para vocês? Cada pessoa... É que eu já dei uma super descrição detalhada de como que às vezes eu me sinto na confiança. Esse daqui é quando, principalmente nos ápices de confiança, né? Que tem momentos muito específicos em que parece que os astros se alinham e tudo confirma que a gente está no bom caminho, a gente amplifica a sensação de confiança. Mas a gente também precisa confiar quando a gente vai dar um salto ao vazio, a gente não tem como ter certeza de que tudo vai dar certo. E é engraçado, né? Porque eu gosto muito de uma frase que não é nem sobre Tantra, mas é da Gala Darling. É uma moça, assim, bem revolucionária, né? Meio espiritualista, mas que ao mesmo tempo usa cabelo cor-de-rosa, super... Ela é bem queer, acho que é assim que fala, né? Super uau! E ela fala também sobre abundância, dinheiro. Eu gosto de estudar sobre esses temas, porque pra mim é extremamente sexual também. Não sexo, mas é relações de troca, é prazeroso. Eu gosto de viver bem, eu gosto de dinheiro, né? E ela fala o quê? Ela faz exatamente essa descrição, lembrei de onde que tá a referência, que no dia que ela falou, eu falei assim, é isso a descrição de confiança, que dá medo, mas é uma excitação, e que a gente sabe que, mesmo que não aconteça exatamente o que a gente queria, eu vou confiar o suficiente, que esse passo que eu vou dar, mesmo que eu não tenha certeza absoluta de que nada me garante que eu vou receber o que eu quero, ainda assim vai me levar a algo ainda mais incrível e melhor. Porque quando eu solto a mão do controle, que é a antítese, né, da confiança, quando eu abro mão do controle, abre-se infinitas possibilidades. Porque quando eu abro, e agora a minha versão tântrica, quando eu abro mão do controle, eu rompo tetos orgásticos muito mais gostosos, expansivos e estratosféricos. Quando eu abro mão do controle, coisas mágicas acontecem e a vida fica muito mais fácil. Eu não tô falando aqui que você não precisa de estratégia, que não precisa usar camisinha, eu não tô falando que você pode confiar em qualquer pessoa, mas quando eu entro nesse espaço de confiar em quem eu sou e de que eu vou respeitar a minha sensação e eu vou validar o que eu tô sentindo e eu vou ver o quão importante e digno de valor a Elisa é, alinhada então com o meu sexual, com a minha consciência, mesmo que nada dê certo, eu sei que eu serei guiada e protegida por mim mesma. E daí, se você acreditar em algo maior, você pode acreditar em algo maior ou pela vida. Ficou muito holístico, mas para mim esse discernimento fez muito mais sentido para que, inclusive, a Elisa se sentisse segura para sair desses espaços diante de tanta dor, né? De tanta fala distorcida, de distorção comigo mesma, de comparação, de traumas horríveis, de abuso, enfim, emocional, físico, de coisas que é difícil às vezes a gente superar. Mas para mim, essa mudança de encontrar sensações e trabalhar elas dentro do corpo e trabalhar, flexibilizar e ter uma amorosidade, saber que tá seguro dar mesmo que micropassos,
né? E que tá tudo bem não se sentir 100% a todo momento, que eu preciso estar sempre confiante. Não existe isso. E se alguém te falar que tem que estar confiante o tempo todo, eu vou te falar, foge, foge. Tá bom? A minha dica de ouro, se alguém falar que você precisa ser confiante toda hora, é foge, cacete. Assim, pega o seu instinto, pega teu cérebro reptiliano, pega esse fogo no rabo que a gente sabe que tem aí, mesmo que às vezes tá apagado, e você sai correndo, tá bom? Faz sentido pra vocês o que eu acabei de falar? Acho que é até overshare, né? Mas, por que não? Tamo aí, a gente traz a terapia pra aula. Esse medo causa uma onda de calor. Que interessante, o medo, às vezes, a impressão que dá, não é que nem a tristeza, mas é uma sensação, é que cada um responde ao medo de uma forma diferente. No meu caso, tem gente que explode e vai numa força de calor. E não quer dizer que você é uma pessoa explosiva, mas em alguns momentos o medo pode se expressar nesse modo de hiperdefesa. E eu também tenho esse padrão, mas muitas vezes o que eu primeiro associo na minha mente, e não que precisa ser todo mundo igual, o medo se expressa em mim num processo de congelamento ou de desassociação, o que também é um mecanismo de defesa de experiências de dor, né? Quando algo muito impactante acontece e de repente você sente com intensidade, mas parece que o sistema apaga para você tomar a decisão e sair ou resolver o mais rápido possível. O problema é que a gente anestesia, a gente desconecta do corpo. É por isso que muitos de vocês têm dificuldade, às vezes, de encontrar qualquer sensação. E isso que a gente faz é descongelar, sair da desconexão e voltar. Inclusive para o quesito desse calor, desse fogo, né, da explosão, do sobre-ataque, da hipervigilância, de qualquer momento o perigo vai acontecer, então eu preciso sempre estar no controle, a gente também precisa equilibrar. Porque tem momentos que a gente precisa sim se defender, a gente precisa falar um não, a gente precisa... vai a merda, né? Não tô falando isso pra vocês, às vezes a gente precisa. Não dá pra ser assim, gratiluz o tempo todo, pode ser não se fuder. Com muito amor e respeito, né? Assim, a gente não precisa ser só essa parte, a gente também precisa colocar limites, né? Com educação, sem sombra de dúvida, sem desrespeitar o outro, mas conseguir criar coisas, barreiras saudáveis para proteger o nosso corpo, a nossa energia e mostrar caminhos para as pessoas acessarem a gente, onde a gente se sinta seguro, confiante. Não quer dizer criar muros, muralhas onde nos desconecta das pessoas, mas que a gente precisa também dessa força. Mas o que a gente faz nessas práticas de alquimia sexual é o quê? É ajudar o nosso corpo a saber, liberando essas experiências e a começar a discernir de um lugar muito amoroso quando que eu preciso me proteger realmente, eu tô realmente numa situação de perigo, quando eu preciso falar não, quando eu preciso mandar alguém a merda, é meu mantra de proteção. E quando eu preciso usar essa energia para sair correndo, e quando eu entendo que eu estou 100% segura nesse exato momento para me comunicar. Por exemplo, no meu caso, que eu estou fazendo nesse exato momento, é estar me comunicando com pessoas que têm interesse de ouvir o que eles já têm para falar. Porque senão eu estaria fazendo qualquer outra coisa. Eu estou segura, eu posso baixar a minha excesso de proteção que paralisaria, ou então que eu me sabotaria, ou que eu me desassociaria, ou em alguns casos, né, engolir o meu medo e minha insegurança e atravessar por inteira para estar aqui extremamente nervosa e me criticando constantemente na mente. Só que quando a gente começa então a entender que eu não estou em perigo e eu construo essas sensações, por mais que exista às vezes alguns medos, algumas inseguranças, tem uma parte, por exemplo, da Elisa, com o exemplo que eu acabei de dar nesse momento, tem uma parte minha que tá, ao mesmo tempo que tem essas inseguranças, ao mesmo tempo tá divertido, tá gostoso, é leve. E eu me lembro constantemente que aqui não tem uma crítica, mas sim, tá mostrando alguns caminhos, né, do que eu vou falar, como que eu posso falar melhor isso. Mas aqui dentro é como se houvesse uma alegria porque eu tô fazendo algo que eu gosto. E tentar traduzir conceitos que às vezes parecem tão distantes para ser mais palpável e falar às vezes de temas tão pesados de uma forma leve que ajude. No máximo, na pior das hipóteses, o que aconteceria? Não tá ajudando em nada. Mas eu escolhi que eu vou me divertir ao longo do caminho e confiar, mesmo que eu não tenha controle em nada. Faz sentido pra vocês? Agora overshare.
Compartilhei demais. Essa a gente distancia do corpo. Não sabia, total. Gente, uma sugestão que eu vou sempre dar pra vocês é aprendam a escanear o corpo. Se vocês não conseguem ir de uma forma leve, descer, imagina como se tivesse uma pena em cima da cabeça de vocês. E não é uma pena pesada, é uma pena leve e amorosa, tá? E ela vai descendo. Vocês fecham os olhos, vai respirando e vai sentindo como se estivesse passando dentro do seu corpo. E daí, à medida em onde ela vai passando, você vai pedindo para que o corpo te dê sinais do que está acontecendo na minha mente. Agora, aqui, se eu te der uma informação do que está acontecendo na minha mente, é como se tivesse um monte de luzinha piscando. E aqui não precisa ter um significado, não precisa ser lógico, mas às vezes é só uma sensação. Seja de imagem, seja um barulhinho. É só sinal que o corpo está dando. E aqui é ser... Não que nem galinha, mas é como se tivesse algo... Estamos criando novos caminhos neurais, estamos funcionando rapidamente. Faz semana? Faz sentido? Então, é isso, gente. Acho que aqui deu para ajudar para vocês. Conectar com a energia sexual para construir a confiança é um processo, porque a energia sexual ela vai te ajudar a sair desse estado de alerta para trazer para o presente. Ela vai te puxar para agora, ela vai te ajudar constantemente a voltar. Então, a confiança, e não é à toa que a sua energia sexual ela estaria, por exemplo, em nós, pessoas com útero e vulva, estaria ali, mas a construção não é na mente, e sim no seu útero, nos seus ovários, no caso dos homens, no testículo. Mas se eu fosse falar de sistema de chakras, a confiança ela está ligada ao nosso cérebro de sobrevivência e reptiliano. E, no nosso caso, seria mais ou menos... Algumas pessoas falam que seria no nosso períneo, no caso das pessoas com pênis, sim, é no períneo. Mas no nosso caso seria ali no cérvix, mais ou menos, onde se concentra, né? Na localização do sistema energético. Então, é muito interessante, porque eles estão totalmente conectados, né? Então... Se a nossa energia sexual, ela traz a gente para esse estado do presente, porque para sentir prazer, a gente precisa estar aqui no agora, a confiança vai ser esse processo, então, de construir qual que é a sensação nesse exato momento, a confiança se expressa. E começar a treinar ela no nosso dia a dia. Fica mais fácil quando você libera essa quantidade de merda, né? Ou melhor, memórias que estão armazenadas no seu corpo e dizem não a tudo isso. Não a sua expressão autêntica, não a quem você é, não a sua sensualidade tal como ela se expressa. Porque eu vou te dizer, gente, não me coloca pressão. Não me coloca pressão, que até a Elisa trava. Não tem jeito, não. Mas eu percebo que, por exemplo, na expressão sexual, e daí aqui vocês falam, né? Como que vocês sentem? Pra mim, quanto mais eu construo essa relação de confiança com o meu corpo e a sensação no corpo, e eu vou construindo esses espaços que muitas vezes demandam vulnerabilidade. Vulnerabilidade para mim não é fraqueza, mas é uma expressão autêntica de quem você é, sem esse elevado som do julgamento e da autocrítica. É muito mais fácil. Então, qual que é a expressão mais autêntica da sensualidade da Elisa quando ela está frente a outra pessoa e quando ela realmente quer ser desejada? Mas sem abrir mão de quem ela é, sem precisar ser alguém diferente. Cara, não tem nada mais magnético e sexy do mundo. Às vezes quando eu passo na frente do espelho até eu fico encantada. Ah, louca. Não é tão loucura assim não, mas realmente é muito bonito de ver não só a Elisa, né, mas os homens também. É uma outra energia, é uma outra sensação e é como se mandasse sinais para o nosso inconsciente de que é estante. Talvez o nosso racional não consiga identificar tão claramente, porque a gente tem muita distorção do que é o sexo, o prazer, a sensualidade a partir de muito comando da mídia, de padrões estéticos. Mas o nosso inconsciente e o nosso cérebro reptiliano, ele sabe o que sabe e, cara, é muito diferente os sinais que nos é dado quando alguém está tentando performar algo que não é, principalmente no quesito sensualidade e sexo, e quando uma pessoa está totalmente completa ali, inteira, nessa expressão autêntica. E eu vou te falar, é excitante. Às vezes pode ser a pessoa mais feia do mundo, mas assim, pode não cumprir nenhum quesito estético e considerado feio nesse sentido, mas você olha assim, é uma força que você fica assim.
queixo cai. A pessoa passa assim, até saliva. Então, às vezes, a gente é treinado a achar que ser alguém diferente é mais potente, é mais poderoso. E eu posso dizer, nada mais poderoso do que entrar nessa expressão de ser quem a gente é na autenticidade. Especialmente a sexual, né? Não só no quesito sexual para o sexo, mas para a vida. E eu acredito firmemente que a gente só conecta com o outro depois que está conectado, não o inverso. E quão potente é. Porque eu também acredito claramente de que nada mais broxante do que alguém depender totalmente da gente e não construir algo juntos, inclusive no sexo e no prazer. Mas é broxante também, em algum nível, o nosso corpo parece que não se excita por completo quando alguém se mantém na performance. Então eu super recomendo que a gente comece a soltar essa quantidade de não, essa quantidade de castração, essa quantidade de medo. Processar essas informações, sair desse congelamento, dessa hipervigilância, sair dessa desconexão, seja do nosso corpo, seja da nossa vulva, seja do nosso pênis. Eu não tenho no caso, né? Mas vocês entenderam. O Carlos tá aí. Ele mandou mensagem. O que é isso que é se expressar hoje? Como que meu corpo dá sinais de que é seguro sentir confiança na minha sensualidade? E isso também é algo incrível para se treinar. Porque quanto mais a gente ajuda o nosso corpo a sentir mais o nosso cérebro, ele vai criando em nosso corpo, né? Tem uma neuroplasticidade incrível para criar novos caminhos neurais. Você tem uma vida inteira de não para o sexo, não para quem você é, e que teu corpo está viciado nesse sistema, com base no cortisol e na adrenalina. Então, quando você começa a descer a sua consciência e treinar essas sensações, seja na confiança no dia a dia, qual é a sensação de se sentir confiante? E treinar ela, principalmente nos momentos em que a gente não confia, e trazer essa sensação. E a gente ir treinando no dia a dia, para que o nosso corpo consiga, de pouquinho em pouquinho, ir amplificando e se tornando mais fácil, isso agiliza. E é uma forma muito incrível de reprogramar. E o que a gente faz nessas práticas alquímicas? Reprogramar todo o nosso corpo para uma nova informação. Para dizer sim, para o sexo, para o amor e para a consciência. Faz sentido para vocês? Me contem. Antes da gente finalizar, que eu acabei de perceber que eu estou há mais de uma hora falando sem pausa, eu quero deixar aqui o convite para vocês de que dia 29 de outubro, no dia 5 de novembro, no dia 7 de novembro, vai estar acontecendo o Grupo Alquímico Êxtase, Amor e Consciência, que é exatamente isso que a gente vai fazer. É ajudar o nosso corpo a liberar essa quantidade de carga e informação que está bloqueando o nosso emocional, que está bloqueando a nossa energia sexual, e começar a construir esses caminhos para sentir mais prazer, mais esse poder, mais esse espaço de autenticidade de uma forma amorosa. Tudo isso através da prática de respiração, movimento, vocalização e ajudar o nosso corpo a amplificar a sensação para se tornar muito mais fácil. Vocês vão perceber que é muito mais difícil a gente criar essas sensações e amplificar quando a gente tá com tudo travado, tá com o cu travado literalmente, de medo com a quantidade de informação. Então o que a gente faz é fazer um detox e daí fica muito, e dar várias ferramentas para vocês de como construir e amplificar. E vai ser muito incrível, por quê? Porque no dia 29 a gente vai fazer o parir a si mesma e, cara, eu amo dar essa prática. Inclusive, vou contar agora à tarde nos stories, ou amanhã, vou ver como que tiver minha agenda. E meu ânimo também, né? Tem isso. Essa foi a prática, e assim, de uma forma bem resumida, eu nunca vou esquecer que eu fui para uma prática, porque eu queria limpar o ex do útero, né? Porque naquela época eu estava no começo do sagrado feminino, e eu achava que eu estava me sentindo super culpada da minha vida sexual, né? Vida louca. E eu achava que eu tava com tudo meus ex no útero, eu queria me desconectar e me abrir pro amor novamente. E foi uma coisa muito incrível que quando eu comecei a soltar, soltei ex, soltei pai, soltei minha chefe, soltei a minha mentora, soltei não sei quem, soltei Deus e o mundo. E na hora, então, de soltar, a gente tem a oportunidade de começar a escolher o que a gente quer e qual é a sensação que a gente quer viver tudo isso. E, cara, depois que eu soltei, a última coisa que eu pensei foi, então, na criação de um novo amor. Claramente precisava de uma reabilitação e um detox de relacionamentos na época. Eu lembro que eu não sabia o que, não foi um processo mental, mas eu sentia no corpo e eu tinha algumas visões muito interessantes de coisas que aconteceram, que é exatamente o que eu faço hoje. Porque eu tô emocionada. Não prometo pra ninguém. O
que vai acontecer, o que tem que acontecer, não posso prometer, mas eu sei exatamente, a primeira vez que eu senti de estar exatamente no lugar que eu tô hoje. E muitos dos grupos que aconteceram, coisas que aconteceram ao longo da vida, sem planejamento, naquela época eu não tinha começado ainda esse Instagram e a escrever, eu já sabia que eu fazia o que eu fazia. É indescritível, é muito doido. O segundo encontro, que vai ser no dia 5 de novembro, é assim, é muito doido, gente. Façam, é muito incrível para ir a si mesmo. Venham participar. O segundo encontro vai ser Asas da Liberdade. E, cara, é maravilhoso. Assim, é construir, porque o parir a si mesma é um detox pra gente, assim, soltar mesmo. O negócio é soltar. Soltar do emocional, da mente, do sexual e começar a criar espaço para treinar o nosso sistema nervoso. O segundo encontro é Asas da Liberdade. E, cara, a gente vai começar a construir a sensação no nosso corpo, mas principalmente no emocional. Qual é a sensação de se sentir livre na sua autenticidade, na sua expressão sexual? E vai chegar um momento, assim, cara, toda vez, assim, é uma das práticas que minhas alunas mais amam. Porque tem uma hora que a gente começa, e aqui eu já vou dar um spoiler, a gente começa a bater asas. Às vezes a gente parece tudo uns franguinhos, parece. Pode não ser tão sexy, mas, cara, é uma sensação indescritível de amor, de liberdade, só respirando. E a gente vai treinando o nosso corpo a sentir mais e mais isso no nosso dia a dia, frente a situações principalmente que a gente tem muito medo. E não é tomar decisões sem responsabilidade, mas é trazer essa força da autenticidade, da liberdade, da coragem, com essa mentalidade clara, entendeu? De discernir, de escolha, é muito interessante. Uma mensagem que eu viro e mexe recebo, estão me perguntando, homens podem participar? Gente, pode. Inclusive, Carlos já está inscrito. Carlos, você está no meu coração. Carlos, que estava aqui até agora, pode sim estar participando. É só vocês terem a noção de que eu vou sempre falar muito mais para um público que eu estou acostumada, que são as mulheres, mas que a gente vai adaptar tudo para uma linguagem de vocês. Né? E o foco é as mulheres, mas homens são bem-vindos, sim. Pessoas com pênis, no caso, né? E daí a gente vai chegar, gente, pro último dia. E o último dia vai ser no dia 7 de novembro, a gente vai trabalhar os orgasmos energéticos, porque tudo isso que a gente faz, a gente está movimentando a nossa força sexual para quê? Para expandir, para movimentar. E daí eu vou te dar, né, as informações racionais de como que ele funciona, mas também trabalhar no seu corpo a essa subida e vocês começarem a experimentar o que é essa expansão orgástica seca, né? Que não precisa, às vezes, de estímulo, né, na nossa ioni, no nosso pênis, na nossa vulva. Sensação de estar sentindo essa força e essa onda, essa profundidade orgástica no corpo, respirando, e que vocês vão perceber que vai fazer toda a diferença quando vocês irem para o sexo, para a carne, para o físico, para o toque, o quanto que isso ajuda a criar pontes e desbloquear o corpo para que o prazer ele seja ainda mais profundo e expansivo. É incrível. Eu não falo para as pessoas terem expectativa, eu tenho que ter um orgasmo energético nesse último dia, mas o corpo de vocês vai estar muito mais sensível e eu vou ensinar para vocês como tá trabalhando e treinando a sensação no corpo, né? Mostrar inclusive como a gente vai ser bem incrível. E que vai ficar, inclusive, vão ser 3 encontros, vai ser tudo ao vivo pelo Zoom, comigo ali ao vivo. E eu vou deixar gravado de 6 meses, então vocês vão ter a oportunidade de estar treinando no corpo e vai ser muito mais fácil. Assim, não digo nada, mas não quero criar expectativa em vocês, mas vou deixar aqui, né, a minha parte marqueteira. Mas não queria falar nada, mas já falando, tem alunos que conseguem logo de cara. Às vezes até no primeiro dia já consegue. Nem eu sabia que era capaz, mas durante a pandemia me provaram, né, eu tive várias alunas que estavam tendo orgasmos energéticos, né? Só, por exemplo, com parir a si mesmo. Então a gente deixa aí em aberto para vocês. Não limite a mente nem o corpo de vocês às infinitas possibilidades, mas também não criem expectativas e autocríticas de que tem o quê e se eu não conseguir, Deus me livre, não sou capaz. Tira essa parte e deixa o corpo aberto para infinitas possibilidades. Porque lembre-se, a confiança é aquela sensação de soltar no vazio, no desconhecido, e ao mesmo tempo que eu não tenho controle nenhum de que vai dar certo ou não, de uma forma ou de outra eu vou confiar que
diante do desconhecido, eu me abro às infinitas possibilidades, sensações, orgasmos múltiplos e as bênçãos da vida. Mesmo que dê tudo errado. É louca. Esse é o meu mantra. Mesmo que eu me sinta insegura, né? A gente já começa a ter uma outra técnica, o tapping, né? Enfim, gente, agora eu dei um pouquinho uma viajada, mas são 3 encontros incríveis. Vão ser muito maravilhosos, muita respiração, muito movimento da nossa energia sexual. Eles vão ser à noite, das 7h30 às 21h30, talvez até umas 10 horas, dependendo de como vocês se sentirem. Eu queria fazer isso antes do final do ano, mas não em dezembro, porque vai estar super corrida a minha agenda. Inclusive, estarei em São Paulo dia 7 de dezembro, venham me ver, né? Vai ter um evento presencial. Mas eu queria fazer antes dessa correria de novembro, antes de dezembro começar, pra gente fazer um detox e viver uma experiência juntos, porque a última vez que eu fiz um grupo alquímico foi durante a pandemia, em 2020, no final de 2020. E eu queria viver essa experiência aqui, agora, nesse momento com vocês. Então é isso. Querem saber mais? Clica no link da bio aqui do perfil do Instagram ou me manda uma mensagem, tá bom? No privado, que daí eu mando o link pra vocês certinho, com tudo explicado, né? A página de vendas, onde tem a explicação bonitinha. O valor tá super acessível, tá bom? Vai ser esses 3 encontros, vai ter o valor cheio é de... Ih, agora eu acho que eu vou confundir, se é 497 ou 397, mas tem um desconto bacana, que daí o valor que vocês conseguem estar acessando e participar vai ser 247. Assim, marqueteira mandou um abraço, né? Já não sabe mais nem o valor dos cursos. Não, mas eu sei que para vocês vai ser R$247 os 3 encontros e ter acesso à gravação por 6 meses, tá bom, gente? Vai ser incrível. Vocês vão achar, depois que viver o processo, vocês vão achar que tá muito barato o que eu tô entregando para vocês, porque é ouro líquido, literalmente. É isso, gente. Venham participar, vai ser incrível. E eu não vejo a hora de dia 29 começar. Eu vou finalizar aqui porque, senhor, né? Coragem, vocês estão me ouvindo quase 1h30. Mas eu super agradeço que a gente tenha um final de semana maravilhoso. E eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso encontro. Pra mim foi incrível. Acho que eu falei demais. A minha sensação, né? Mas eu acho que pode ter sido... Se você tá aberto para receber essa informação, eu acho que realmente foi incrível. Eu gostei bastante. Então, tenha um final de semana maravilhoso. E vamos nos encontrar no dia 29. Não deixem de se inscrever, porque realmente é uma oportunidade incrível, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. E tchau, tchau.